Fala pessoal, tudo bem? Bom, sou o Rodrigo, tô aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo falando sobre reiki. Para mim o reiki é muito importante, eu sou reikiano há muitos anos, eu tenho uma clínica que ela é centralizada no reiki e eu atendo aqui em São Paulo, né? E eu queria falar sobre se o reiki realmente ele é capaz de curar doenças ou não. Esse, na verdade, é o tema, o vídeo vai girar em torno disso. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que assim, muitas vezes eu fico pensando em que formato que eu poderia fazer, como eu poderia apresentar, e isso às vezes me trava, eu acabo não trazendo vídeo. Então hoje eu vou trazer um formato bem simples aqui para a gente poder debater junto e espero que dê certo, espero que vocês gostem do vídeo como eu vou apresentar para vocês. Bom, acho que por que eu quis fazer esse vídeo, né? Porque eu vejo muita mentira na internet, muita gente prometendo, o reiki vai fazer isso, o reiki vai fazer aquilo. Como o reiki ele não é uma ferramenta religiosa e ele não tem um dono específico, ele tem um criador, né? E aí na verdade ele tem um redescobridor, ele não tem nenhum criador, ele tem um redescobridor. Então o reiki ele acaba ficando muito as pessoas mudam muito a forma de instrução dele ou como atingir, né? Às vezes eu vejo até uns absurdos das pessoas falando assim, é o money reiki, é o reiki do dinheiro. Então se você está pensando em reiki do dinheiro, você, você não entendeu a essência do reiki. E aí eu vou fazer eventualmente também um cruzamento com o Eduardo Bach, que fala sobre os florais e como é que a gente consegue entender isso. Fechou? Então vou trazer aqui bem roots para vocês. Vou abrir para vocês o meu roteiro, vou conversando em cima do roteiro. Se vocês gostarem do formato, por favor, dá um likezinho aqui para mim, tá bom? Para eu entender que vocês estão gostando desse formato. Fechou? Então vamos ver se eu consigo mexer aqui. Acho que eu consigo, né? Bom, primeira coisa o reiki é capaz de curar doenças. Eu não sei se vocês vão conseguir ler também na qualidade do vídeo, espero que vocês consigam, tá? Acho que se vocês não tiverem no celular, talvez vocês consigam fazer isso melhor. Deixa eu até aumentar aqui. Então eu preparei alguns blocos, esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, também não estou com pressa, para a gente acabar aí conversando sobre essa capacidade do reiki, se o reiki tem essa capacidade ou não, né? Bom, então começando aqui, né? A primeira coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte, o reiki cura doença? Esse assunto ele é muito mal falado no sentido de que as pessoas elas falam muita besteira sem saber o que elas estão falando, elas prometem muitas coisas para as pessoas, então, assim, desde que eu me conheço por gente, quando eu conheci o reiki, as pessoas falavam assim, você está com dor de cabeça? Aplica o reiki, que o reiki vai passar a sua dor de cabeça. Você tem um problema na coluna? Aplica reiki, que o reiki vai ajudar você a melhorar da sua coluna. O que eu posso falar para vocês e o que eu posso garantir para vocês, assim, em 21 anos de reiki, eu vi muitas poucas pessoas se curarem com o reiki. Qual que é a questão aqui? Tem uma questão que eu acho engraçada com relação a isso, é que o reiki, ele... Assim, será que o reiki ele é capaz de curar doença? Quando você faz o curso de reiki, inclusive comigo, eu ensino sobre a história do reiki. E na história do reiki tem um momento ali que é da Madame Takata, que é uma das 3 fundadoras, na verdade, ela que ajudou a dissipar não dissipar, mas deixar o reiki mais conhecido, principalmente no Ocidente. Ela recebe reiki por 4 meses seguidos, todos os dias. E ela melhora de um câncer que ela tinha na região abdominal. Na verdade, eu já até pesquisei aonde era esse câncer, na região abdominal, mas eles não determinam, né? Eles falam que era um câncer na região abdominal. Ela saiu do Havaí, foi para o Japão, foi conhecer o Mikao Usui, que foi o redescobridor do reiki, né? E aí ela melhora disso. E aí ela fica tão maravilhada que ela se torna uma mestre reiki também, tanto que o Shujiro Takata, desculpa, não, o Shujiro, não lembro o sobrenome dele. Depois eu volto aqui. Mas ele era médico, inclusive.
Então o reiki ele veio muito nessa pegada de vamos curar o corpo, vamos fazer esse milagre, vamos fazer essa coisa. Então ele veio, assim, quem dá aula de reiki fala muito sobre isso, geralmente, tá? Fala muito sobre a capacidade do corpo como um ponto de cura, né? E isso é muito controverso, isso pode ser muito controverso, na verdade. Porque aí até coloquei aqui, né? Por que a gente não consegue responder essa pergunta com honestidade? A gente não consegue responder essa pergunta com honestidade basicamente porque é muito difícil você ter uma comprovação científica de que o reiki curou uma doença. O reiki pode ter curado algumas doenças? Pode. O reiki cura algumas doenças? Pode sim curar. Mas a comprovação científica, o fato científico é muito difícil da gente localizar, entendeu? Então, por falta dessas comprovações científicas, eu vou trazer algumas questões científicas aqui bem interessantes. Eu vou até ler junto com vocês aqui. Mas o que eu queria trazer para vocês principalmente é que assim, hoje, eu até falei isso num outro vídeo, esse vídeo inclusive foi super criticado. Hoje a ciência não quer que coisas como o reiki funcionem, porque não vende, né? A gente tem o mercado da farmacologia que ganha muito dinheiro com remédio, né? Então, assim, você ter um estilo de vida extremamente saudável significa que você vai consumir menos remédio. Isso pode sim virar uma ameaça, mas enfim, não vou trazer isso como ponto principal do vídeo. E isso também, gente, nem é uma teoria da conspiração, nem nada. Eu sou super a favor, eu tomo meu antialérgico, tomo o que precisar, uso remédio, vou na farmácia. Inclusive eu moro perto de um bairro aqui em São Paulo que tem 1 bilhão de farmácias. Então eu frequento bastante, mas tem isso. É bom a gente ter ciência de como o mundo funciona, né? É muito importante que o mundo quer que a gente consuma. Desde que a gente consuma coisas no mercado, como industrializados, coisas químicas, remédios, porque é um mercado, um grande mercado e nós somos os grandes consumidores. Mas enfim. Então, por que a gente não consegue responder essa pergunta com honestidade? Porque é difícil ter prova. Então, quando você chega para uma pessoa e você fala assim, vamos supor, uma senhora que aplica reiki há muitos anos, você vai falar assim para ela, o reiki cura doença? Ela vai falar sim. Primeiro por quê? Porque antigamente se falava muito mais disso, se fazia muito mais teste com relação a isso, em instituições e centros focados no reiki. Então tinham pessoas que faziam reiki em grupo e isso ajudava muitas pessoas a restabelecer a saúde. Então tem muito caso do boca a boca que comprova que o reiki cura a doença. Mas não tem muito caso científico, né? Tem pesquisas, que igual eu trouxe aqui, mas é muito difícil a gente ter essa comprovação hoje, porque a gente não tem uma ferramenta para comprovar isso. O que a gente tem geralmente é assim, a pessoa recebeu reiki diversas vezes e aí o quadro dela mudou de alguma forma, né? Mas hoje eu queria conversar justamente com vocês com relação a isso, assim, por que esse quadro muda e esse quadro não muda, né? E aí eu vou trazer um outro tema que eu trouxe para vocês, que é o reiki ele não foi criado para curar doenças no sentido convencional. Ele foi criado para equilibrar, alinhar e ampliar a consciência do ser humano em todas as suas dimensões, física, emocional, mental e espiritual. E é justamente isso, assim, o objetivo do reiki, quando ele foi redescoberto por Mikao Usui, e aí você quer saber por que ele foi redescoberto, aí você tem que fazer o curso, né? Eu ensino no curso de onde o reiki veio. Muita gente acha que o reiki veio de Mikao Usui, mas não, ele redescobriu, né? Então tem uma outra história dentro aí. Mas o reiki ele não foi criado para curar a doença no sentido convencional. O reiki ele foi redescoberto, ele foi recriado, na verdade, com o objetivo de trazer um equilíbrio para a pessoa. E esse equilíbrio a gente está falando de alinhamento de chakra, porque o reiki está muito associado aos chakras, né? Principalmente no sistema hindu. Ampliar a consciência do ser humano, e aí eu vou chegar, depois a gente vai desenvolver bastante sobre a questão da consciência do ser humano, porque tem até depois uma parte mais científica sobre isso, mas o ser humano, a mente do ser humano era capaz de construir ou destruir esse ser humano. Então, quando você aplica o reiki numa pessoa, você está equilibrando ele, tanto a mente, quanto o corpo, quanto o espírito. Isso que a gente chama de holístico, né? Ele olha as três faces do ser. Então,
quando a gente fala sobre o Reiki e a profundidade do Reiki, o Reiki e as doenças, é muito, muito perigoso a gente afirmar que o Reiki ele cura as doenças. Mas uma coisa que o Reiki faz, ele ajuda você a prevenir uma série de doenças que podem começar através da sua mente. E aí eu entro depois aqui embaixo, numa outra parte, aqui, acho que no segundo ou no terceiro bloco, que aí a gente vai falar sobre como a nossa mente ela é capaz de nos fazer crescer ou nos destruir, né? Como a nossa falta de cuidado com a mente consegue atropelar a gente no dia a dia, né? Acho que esse é o principal ponto. E aí, né, quando esse equilíbrio acontece, o corpo encontra condições mais favoráveis para o seu próprio processo de cura. Porque e aí a gente vem então de uma linha, né? Isso aí, muitas frentes espirituais, principalmente que vêm do Oriente, elas falam da capacidade natural do corpo de se regenerar. A gente sabe que o corpo a gente já não tem o mesmo corpo que a gente tinha 7 anos atrás, porque todas as células foram substituídas, né? Mas falando sobre isso aí, falando biologicamente, mas a gente falando sobre a questão, por exemplo, do que como o corpo ele se regenera, a gente sabe, por exemplo, que a gente não é todo caso de dores que a gente precisa tomar um remédio, por exemplo, eu tive uma dor muscular, será que eu preciso enfiar um remédio aqui agora? Será que meu corpo consegue se curar sozinho? Então tem muita gente que aposta nisso, e tem muita gente que vê o mundo dessa forma e só toma remédio em últimos casos. Eu conheço pessoas, basicamente, eu não recomendo isso, tá, gente? Mas pessoas que não tomam remédio de jeito nenhum. Isso é completamente perigoso. Mas, voltando aqui, né? Então, assim, o corpo, ele tem sim capacidade de curar, né? Tem até pessoas que fazem jejum para o corpo ter uma autofagia, para o seu estômago voltar a se reconstituir, enfim. Tudo isso, gente, desde que seja feito um bom acompanhamento médico, né? Não vou nem entrar nessa parte, tá, gente? Senão depois começa um debate que eu não gosto. Mas quando a gente entende dessa linha que vem, né? Então a gente fala da linha ayurvédica, de várias linhas orientais mesmo, com relação à capacidade do corpo de se transformar para o melhor e de ter um processo de cura muito profundo, a gente fala que o Reiki ele ajuda essas condições. Porque o Reiki ele vai equilibrar o que está em desequilíbrio. Então, se você está com um desequilíbrio espiritual, e aí a gente entende também, né, que a maioria dos problemas que a gente tem físicos, que quando o corpo já está se manifestando, significa que as nossas emoções, que o nosso emocional, as emoções, nosso mental, nosso espiritual estão doentes antes. Então, quando a gente adoece, significa que a gente já veio adoecendo, o corpo já veio mostrando sinais que a gente acabou não vendo. Isso é para a gente sentir culpa com relação a isso? Muito pelo contrário. Isso é para a gente começar a ter autocompaixão. Outro papo também. Então, o Reiki então, ele traz esse equilíbrio, ele volta a te equilibrar aonde começou a raiz da doença. Então, assim, ele atua em todos os corpos, né? No corpo físico, mental, emocional e espiritual, mas ele vai, aos poucos, trabalhando dentro, por exemplo, se a sua raiz da doença ela é espiritual, ele começa a te dar condições espirituais para você conseguir amolecer essa casca ou essa camada, equilibrar a fonte, a raiz da doença. Mas aí, isso é uma promessa de cura? Muito pelo contrário, não. Isso é uma promessa de expansão de consciência, que aí a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. E aí, voltando aqui ao roteiro, né, para não fugir muito, e aí eu queria trazer efetivamente o Dr. Edward Bach. Não sei se vocês conhecem o Edward Bach, se vocês não conhecem eu recomendo muito que vocês leiam alguns livros dele. O Dr. Edward Bach, ele é basicamente a pessoa que desenvolveu o sistema de florais, não sei se vocês conhecem, mas o sistema de florais mundialmente conhecido, que é o sistema de florais de Bach. Por isso que tem o nome, por causa do Edward Bach, né? E o Edward Bach ele vem afirmar para a gente o seguinte: a doença ela não é um acidente, ela carrega a assinatura emocional e comportamental de quem a vive. Bach dizia que tratar só o corpo sem olhar para quem essa pessoa é tratar a sombra sem olhar para a luz.
Olha só, vou dar um exemplo para você. Como é que Eduardo Bá descobriu isso? Eduardo Bá descobriu que o Eduardo Bá descobriu que a espiritualidade, desculpa, que a personalidade da pessoa implicava diretamente em como ela se recuperava. Como? Edward Bá ele foi um dos médicos selecionados para ajudar na Segunda Guerra Mundial e ele percebeu que muitas pessoas com ferimentos ou doenças muito parecidas, elas não melhoravam na mesma velocidade. E ele começou a se questionar por quê. Ele falou, mas por que essa pessoa, vamos supor, essa pessoa está machucada na perna e essa pessoa 2 está machucada, a pessoa 1 está machucada na perna e a pessoa 2 está machucada na perna também, por que essas duas pessoas são completamente diferentes aqui na recuperação? E aí ele percebeu que era muito ligada a cura dessa pessoa estava muito ligada à personalidade dela. As sombras que ela apresentava, ou a forma que ela encarava a doença, a forma como ela via a vida como um todo. Né? Então, pessoas mais amargas, pessoas mais densas, pessoas mais irritadas. Ele falava que a doença ficava irritada igual, ou que a doença ficava amarga igual. Né? Então, a doença ela tomava característica dessa pessoa. E isso remete muito ao que a gente fala, a um estudo que teve sobre os cristais d'água, que é muito falado, né? Não sei se vocês conhecem, mas depois eu recomendo. Eu posso até depois fazer um vídeo sobre isso. Mas sobre como os cristais d'água, como o meio, a música, o que você fala, as palavras, elas afetam a água e nós somos 70% água, né? Acho que é 70%, né? Se eu não me engano. Nem lembro mais dessa proporção. Sei que foi tão falado isso, hoje em dia eu nem lembro mais. Mas então o Edward Bá ele vem falar o seguinte, que você tratar só o corpo sem olhar para quem essa pessoa não funciona. E geralmente essa pessoa que você trata só de uma forma específica, ela não vai melhorar. Então, o ideal... E aí o que aconteceu? E aí, partindo disso, ele acabou desenvolvendo os florais de Bá. Mas eu não estou falando sobre florais aqui, eu só quis trazer o que o Edward Bá fala, porque o Edward Bá ele pega o ponto que o Reiki trabalha e ele materializa em palavras. Por quê? Porque as linhas são praticamente a mesma de trabalho. Né? Claro que os florais eles não vão atuar no nível de profundidade que o Reiki atua, até porque a proposta é diferente. Os florais de Bá eles vão trabalhar muito na personalidade da pessoa, nas sombras. A gente tem florais que são de flores do frio, do inverno, então são para personalidades mais fechadas. Tem os de verão, que são personalidades com outros tipos de questões. E o Reiki vai trabalhar em todas elas. Claro, o floral também ele atua em diversas frentes, mas os florais eles vão também dar condições para que a pessoa possa ter uma melhora, né? Mas muito mais focado em personalidade, atitude, ações, né? E eventualmente também outros tipos de problema. Mas focando aqui, voltando no Reiki, né? Quando a gente fala então que o Reiki ele vem para trazer esse equilíbrio, ele fala justamente isso. Então não adianta a gente olhar para a doença como um fato isolado. A gente tem que olhar para essa doença como uma coisa bem assim, da onde vem essa doença? Qual foi a raiz dessa doença? E por que essa pessoa ela não melhora dessa doença? Claro que a gente sabe que tem doenças muito avançadas, muito graves, muito sérias, que não são simples de a gente tratar. E um dos motivos de eu fazer esse vídeo é justamente a irresponsabilidade que as pessoas têm, principalmente na internet, e já vi pessoalmente falando também, assim, o quanto essas pessoas falam um monte de besteira relacionada às doenças e muitas vezes culpando a pessoa que está doente. Você está doente porque você tem muita mágoa, como se isso fosse culpa daquela pessoa. E eu sou completamente contra isso. Até falei para vocês antes, né? A gente tem que trazer o acolhimento, não a você atacar a pessoa que está doente, né? Você tem que acolher. Mas vamos lá, vamos continuar desenvolvendo aqui. Então, o que a ciência já comprovou sobre o Reiki, né? Aqui, gente, eu trouxe, se eu não me engano, 4 ou 6 pesquisas. É legal, mas vamos falar sobre elas aqui. Então, o que a ciência já comprovou sobre o Reiki? O que eu quero trazer aqui para vocês é apresentar que tem estudo sério com relação a isso. Muito sério, inclusive. Eu já trouxe num vídeo passado aqui sobre o que a ciência fala sobre o Reiki.
E muitos são publicados em bases científicas internacionais sobre como como o reiki atua, qual é o efeito do reiki. Gente, eu estou gravando numa rota de avião, às vezes vocês podem ver que eu dou umas pausas. Estou gravando numa rota de avião e hoje é sexta-feira, 5:30 da tarde, então assim, tá bombando de avião passando, então tem que dar uma pausa rapidinha para... Enfim, vamos voltar aqui. Então toda hora eu tenho que pausar aqui. Então, aqui eu quero reforçar para vocês que o objetivo não é provar que o reiki cura, mas eu quero mostrar o que ele demonstravelmente faz, né? Acho que eu ia falar demonstrativamente, mas escrevi demonstravelmente, sorry. Vamos lá. Então, a primeira pesquisa que eu trouxe para vocês, eu trouxe inclusive qual que é a fonte, tá? Então, se vocês quiserem buscar depois, procura aí, deixa eu até subir aqui na câmera para vocês. Vamos lá. Uma revisão publicada na BMJ Support Palliative Care, conduzida pelo Centre Hospitalier Université de Limoges, na França, indica que o reiki é útil para aliviar dor, reduzir ansiedade e depressão e melhorar a qualidade de vida em diversas condições clínicas. Né? E aí tem a fonte. Mas você sabe que no Brasil, o reiki ele também é aprovado pelo SUS, né? Isso eu falo também diversas vezes. Mas o reiki, o que ele faz? Dentro do que o SUS traz, né? Ele é bom para você reduzir estresse, ansiedade, que a gente sabe hoje que o estresse e a ansiedade eles são causas de doenças muito sérias que o ser humano tem. Mas aqui eu quero ir um pouco além, né? Então aqui ele fala que o reiki ele é útil para, olha só que interessante, aliviar a dor, reduzir a ansiedade e depressão. Então, cientificamente, dentro da pesquisa, o reiki alivia a dor, não só a questão mental, né? E também o reiki ele ajuda muito assim a trazer o relaxamento para o corpo. Uma coisa que eu vou trazer para vocês é uma experiência pessoal, né? Assim, eu por muitos anos tive problema nas costas. Hoje minhas costas elas doem um pouquinho, elas são meio travadas, mas por muito tempo eu tratei com o reiki, né? Hoje eu faço exercício regularmente, minhas costas são muito boas, de vez em quando eu tenho umas dorzinhas, mas por muito tempo, quando eu me via em crises, eu tomava o remédio, só o remédio não funcionava, eu aplicava reiki também nas minhas próprias costas. Isso quando você consegue fazer, tem como, né? Você não precisa ficar torto fazendo. Mas dá para fazer. E eu sentia uma diferença. Talvez não na intensidade e na velocidade que eu gostaria, porque eu era bem mais novo quando eu fazia isso, tinha pouca experiência com o reiki, mas também me ajudou a entender como é que o reiki funcionava no meu corpo, né? Bom, vamos lá. E aí na pesquisa 2, um estudo randomizado, duplo cego e controlado realizado na Turquia com pacientes oncológicos concluiu que o reiki foi mais eficaz na redução de dor, ansiedade e estresse do que o reiki simulado e o exercício de relaxamento progressivo, com menores níveis de estresse sendo registrados no grupo do reiki após 3 meses de acompanhamento. E aí eles falam de duplo cego porque eles não querem usar... até fiz um vídeo sobre isso no Instagram, mas o reiki como... quando aquele remédio falso, né? Não é falso, mas quando você finge que dá o remédio, esqueci o nome agora, se vocês lembrarem pode comentar aqui. Mas o que acontece? Grupos de pacientes oncológicos, metade do grupo recebia, metade do grupo fingia que recebia reiki. Não fingia, mas fingiam que aplicavam reiki nessa pessoa. E o grupo que recebia reiki, ele teve maior força na redução da dor, da ansiedade e do estresse do que o reiki simulado. E isso ajudou muitas pessoas. Então isso é mais uma pesquisa que mostra que o reiki ele vem na redução da dor, da ansiedade e do estresse. Por que eles focam tanto na questão da dor? Porque a dor quando o paciente está sentindo, a dor é classificável, né? Então, em muitos lugares você tem uma classificação de dor que vai de 0 a 10. Então, eles conseguem classificar. Estresse e ansiedade também, porque isso a gente consegue monitorar isso, né? A gente, né? Como se eu fosse médico, mas enfim, é possível monitorar, né? E é isso. Então, essa é a pesquisa 2, eu tenho aqui a pesquisa 3 também,
Então a pesquisa 3 vem uma meta-análise de 13 estudos com 824 pacientes publicados em 2024 demonstrou o impacto significativo do reiki na redução da ansiedade, especialmente em sessões de 6 a 8 encontros em pacientes com condições crônicas como fibromialgia e depressão. E aí, qual que é o lance, né? Aqui a gente já sai um pouquinho da questão da dor física, mas a gente mostra inclusive na questão... Aí eles até numeram, né, que de 6 a 8 encontros. É engraçado porque realmente assim, as pessoas elas acham que quando elas vêm receber reiki, em uma sessão melhora, na segunda sessão melhora, na terceira sessão melhora. Aí eu falo, gente, o reiki ele é uma coisa, ele é uma progressão. Se você demorou 25 anos para você ficar estressado, você não vai querer que o reiki em 2 sessões você melhore e você mude alguma coisa, né? Só que hoje as pessoas têm muita pressa. E a dificuldade da pressa é justamente isso. É você querer cada vez mais que as coisas aconteçam no seu tempo. O reiki ele não trabalha no seu tempo, o reiki trabalha no tempo dele. Então, e hoje muita coisa é vendida com relação a isso, né? Faz essa terapia X, faz a terapia Y, faz a terapia H, porque isso daqui vai melhorar você em 3 sessões. Pô, pode duvidar. Se você melhora em 3 sessões, na 4ª já está voltando. Então, a ideia é não a gente ficar buscando ferramentas rápidas, mas assim como qualquer tipo de terapia, inclusive as terapias complementares, você precisa de um tempo para o teu corpo se adaptar àquilo. Você precisa de um tempo para o seu corpo começar a ceder, né? Então, quando você fala aqui, por exemplo, de 6 a 8 encontros, que são 6 e 8 sessões de reiki, provavelmente, o corpo ele começa a se acostumar, ele começa a ceder na questão de... Porque, vamos supor, como é que funciona na teoria, como é que a gente vê isso dentro do reiki, né? Dentro das linhas de estudo espirituais, energéticas com relação à doença, né? O teu corpo, você vai fazendo ações e atitudes ou tendo sentimentos que vão... O seu corpo vai acostumando com aquela sensação. E aquela sensação, muitas vezes, ela traz resultados... Vamos supor, ele diminui o fluxo de energia de um certo ponto. Ele diminui o fluxo de vida de uma parte do seu corpo. Então, o teu corpo começa a adoecer naquela região. Então, e aquilo começa a incrustar. Na verdade, ele começa a ficar mais duro, começa a ficar mais difícil de sair do corpo. E aí vem o reiki, ele volta a trazer energia e equilíbrio onde estava aquela mancha dentro do seu corpo energético e espiritual, né? Essa é a ideia. E aí depois você manifesta no seu corpo físico. E aí, gente, então não tem um resultado rápido. Já vi, em alguns casos, uma pessoa que estava com muitas dores, em uma sessão de reiki receber o reiki melhorar assim 100%? Já. Já aconteceu em sessão comigo? Já. Todos os casos? Não, os menores casos. Muito difícil isso acontecer. O que pode acontecer também, por exemplo, durante uma sessão de reiki, eu já fiz vídeo sobre isso, mas assim, uma pessoa chorar durante uma sessão de reiki, uma pessoa ficar triste durante a sessão e se emocionar muito, depois da sessão ela melhora bastante, e isso eu já vi muito. Sim, não são todos os casos, mas isso já aconteceu comigo diversas vezes com meus clientes, né? Mas é muito interessante, assim, você vê como o reiki funciona na prática, né? Eu tenho um primo que ele é completamente cético, e uma vez ele estava bem zoado, e eu pedi para ele vir receber um reiki, ele falou, tá bom, eu vou e tal. E aí, assim, em uma sessão ele mudou muita coisa, e hoje ele fala, eu até fiz um outro vídeo, ele comentou, ele falou, olha, eu era cético 100%, e hoje ele está sentindo bem melhor com relação a isso. Bom, entrando aqui no bloco 2, né, senão esse vídeo vai ficar de 200 horas. O que é a psiconeuroimunologia? Bom, a psiconeuroimunologia, PNI, é o campo científico que conecta mente, sistema nervoso e sistema imunológico. Gente, olha isso, a Candace Pert, ela fez essa descoberta, que é uma coisa que a espiritualidade fala há muitos anos, né? Que a nossa mente ela é capaz de controlar e afetar e adoecer o nosso sistema nervoso, nosso sistema imunológico.
Então, dentro de muitos estudos, depois procura o nome dela, né? Candace Pert, Candacepert. E ela fala sobre isso, ela fala que dentro da psiconeuroimunologia, ela fala que emoções negativas crônicas geram inflamação. E a inflamação está na raiz de doenças cardíacas, diabetes, câncer e outras condições. Então vamos associar, porque o que eu venho trazendo desde o começo e na maioria dos vídeos de Reiki que eu trago aqui para vocês, eu sempre falo que está tudo interconectado, que se o espírito e a mente, é que você, dentro do curso de Reiki eu me aprofundo muito nisso, né? Falando sobre camadas, enfim. Mas primeiro começa no espírito adoecer, depois vem o corpo adoecer, depois vem a mente adoecer, depois vem o corpo adoecer. Começa no espírito, começa na energia, depois vem para a mente, depois vem para as emoções, né, e o corpo. Então, dentro disso, ela conseguiu, né, trazer nessa base biológica que essas emoções negativas, quando elas se tornam crônicas, né, e a gente consegue ver que hoje a maioria das pessoas no mundo estão com questões crônicas com relação às emoções, ainda mais com relação a esse volume, aumento da depressão, né, aumento do transtorno de ansiedade, todo mundo hoje se autodiagnosticando, isso está intrinsecamente conectado com a inflamação, com geração de inflamação, né, que vão trazer doenças cardíacas, diabetes, câncer e outras condições. E aí eu trouxe, gente, 3 pesquisas, acho que é isso, eu trouxe 6 no total. Então, trazendo aqui a pesquisa 4, né? A PNI tem suas raízes na medicina psicossomática, que tradicionalmente estuda como emoções, humor e fatores de personalidade influenciam o curso das doenças. Em 1975, Robert Adair demonstrou que respostas imunológicas podem ser condicionadas, inaugurando a era moderna da PNI. Isso você acha no Science Direct Topics, né? E aí, pesquisas da Universidade Estadual de Ohio demonstraram que o estresse e emoções negativas podem retardar não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Então, agora estão. Vamos lá. Onde eu estava? Demonstraram que o estresse e emoções negativas podem retardar a cicatrização de feridas, diminuir a resposta imunológica a vacinas, aumentar a suscetibilidade a agentes infecciosos e reativar vírus latentes. Gente, olha que bizarro. Isso aqui me deixa assim chocado. Quando eu vi isso daqui, eu falei, isso foi um dos pontos que me fez vontade de ter esse vídeo, gente, juro pra vocês, porque é incrível. Olha só. Eu vou até ler de novo. Pesquisas da Universidade Estadual de Ohio demonstraram que o estresse e emoções negativas podem retardar a cicatrização de feridas. Se você está estressado e você tem sentimentos negativos, emoções negativas, você não consegue cicatrizar suas feridas. Olha que bizarro. Diminuir a sua resposta imunológica a vacinas, aumentar a suscetibilidade a agentes infecciosos e reativar vírus latentes. Além disso, estresse e depressão potencializam a produção de citocinas pró-inflamatórias, associadas a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Gente, isso aqui é bizarro. Então, olha isso. Estresse, emoção negativa e depressão, eles vão potencializar citocinas pró-inflamatórias, que vão trabalhar nas doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Gente, depois se vocês puderem dar uma lida nessa pesquisa, eu não li ela inteira, né, porque é gigantesca e está em inglês, mas eu peguei os principais trechos aqui. Mas assim, gente, é incrível, incrível. E aí tem também a pesquisa 6, né, que eu trouxe para vocês, acho que é a última pesquisa que eu trago para hoje, que em 1985, a Candace Pert, que ela foi neurofarmacologista, no National Institute of Health, descobriu que receptores de neuropeptídeos estão presentes tanto nas paredes celulares do cérebro quanto no sistema imunológico, demonstrando que as emoções e a imunologia são profundamente interdependentes no nível molecular. O que isso significa? Que as mesmas coisas que ajudam a nossa
o nosso sistema imunológico que ficam, e aí trazendo aqui para a linha espiritual, tá, gente? A nossa mente, que ela fica tanto no Ajna Chakra quanto no Sahasrara Chakra, que é no topo da cabeça, elas conectam com o Anahata Chakra, que é no cardíaco. Um é ligado à nossa espiritualidade, o nosso é ligado ao nosso pensamento e visão, eles estão ligados também ao nosso chakra cardíaco. Estão todos interligados, né? E aí, trazendo para a ciência, ela só comprovou isso, que eu acho assim incrivelmente fodástico do animal. Isso me empolga, tipo, eu acho isso incrível. Acho isso incrível, essas pesquisas são incríveis. E aí vamos lá, vamos para o bloco 3, porque esse vídeo está ficando mais longo do que eu imaginei que fosse ficar. Não, ainda tem o bloco 4, gente, eu trouxe mais, eu nem lembrava disso. Eu comecei a falar aqui, enfim. Quando que a gente traz... por que eu resolvi trazer o Eduard Bach para o jogo, né? Porque quando eu estava pensando em fazer esse vídeo aqui, eu falei, puta, se eu trouxer só o Reiki ele é muito vago, porque o Reiki... Mikao Usui falou muita coisa, mas hoje você tem muitos livros de pessoas que conviviam com ele ou que praticavam Reiki. Difícil você achar uma coisa muito histórica. Eduard Bach, ele escreveu muita coisa, né? E a visão dele, quando eu comecei a estudar os florais de Bach, porque assim, os florais de Bach sempre funcionaram muito bem comigo, eu falei, puta, eu queria fazer essa associação. Então vamos trazer aqui, né? Eduard Bach é a visão de que cada padrão emocional e de personalidade cria predisposições específicas no corpo. Então, o que ele fala, por exemplo, o Eduard Bach? Vamos supor que a gente tem... Ele fala muito sobre pessoas que são apegadas à família, preocupadas com a família. Essas pessoas, e aí você teria que usar, por exemplo, um floral que se chama Red Chestnut, que é um floral que trabalha o apego das pessoas com relação aos familiares e às preocupações. E aí vamos supor que tem também o Patience, né? Que é um floral para pessoas que são muito aceleradas, preocupadas, impacientes. Então, ele já percebia que essas sensações nas pessoas adoeciam essas pessoas. O fato da pessoa ser muito preocupada com a família ou muito agarrada com a família trazia, sim, para essas pessoas um nível a mais, de uma camada a mais de adoecimento no corpo, né? E aí ele desenvolveu os florais de Bach. Então, Bach, ele não usava a linguagem científica, mas ele usava a PNI moderna, que valida hoje esse princípio dos dados, né? A hipótese de que a inibição emocional crônica pode ser fator de risco para doenças somáticas, incluindo o câncer. Então, gente, isso é muito foda, né? Quando a gente pensa nisso, assim. Mas Rodrigo, mas a pessoa que toma florais de Bach ou que recebe reiki, ela vai curar o câncer, igual aconteceu com a Madame Takata? Então, aí que tá. Por que a gente ouve muita besteira na internet? Porque não tem como saber. A gente não sabe o nível de profundidade daquela doença, como ela tem que se manifestar, tem questões kármicas, enfim, são tantas coisas envolvidas que aí eu vou trazer no próximo bloco, que é o que o Reiki realmente faz. Como é que a gente... Por que eu recomendo Reiki para pessoas que estão doentes? Não para ela curar a doença, mas para ela conseguir ampliar a consciência dessa pessoa e ela conseguir eventualmente... Eu estou dando spoiler já, né? Mas deixa eu voltar aqui. O Reiki atua exatamente nessa camada. Ele não vai atuar no sintoma. Ele não vai no sintoma. Às vezes ele melhora a dor? Melhora. Às vezes ele melhora a sensação de enjoo no estômago? Melhora. Às vezes eu adoro fazer Reiki para azia, por exemplo. Às vezes eu estou morrendo de azia. E aí eu faço Reiki no meu estômago, ele acalma. Enquanto estou fazendo Reiki, meu estômago acalma. Depois volta, assim. É meio bizarro. Então o Reiki ele não atua só no sintoma, mas ele vai atuar no campo emocional e energético que o precede. Então ele vai antes do sintoma, ele vai antes daquela situação ali que aconteceu. E aí deixa eu mostrar aqui outra pesquisa para vocês. Deixa eu subir aqui, né? Opa! Estamos chegando daqui a pouco no encerramento, tá, gente? Pesquisadores levantaram a hipótese de que a inibição emocional, incluindo repressão emocional e alexitimia, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de doenças somáticas, incluindo câncer. Esse campo de investigação remonta a estudos desde 1959 e segue sendo explorado por
pela psiconeuroimunologia contemporânea. Então isso aqui foi mais uma ponta que assim, ainda está em estudo. Então você se reprimir emocionalmente, você se fechar, você não permitir, enfim, você não trabalhar o seu emocional, não curar o seu emocional, te leva sim a ficar doente, né? Então eu quis trazer esse ponto aqui mais para a gente relembrar isso, mostrar que a ciência ainda está trabalhando com relação a isso. E aí, gente, quase chegando no encerramento, né? Então, o que o Reiki realmente faz? O Reiki, eu não vou... Eu coloquei aqui que o Reiki não cura, né? Assim, mas eu não queria também afirmar isso, porque a gente não sabe, né? Assim, o Reiki, ele é maravilhoso, ele é profundo. Mas o que eu gosto de falar, e eu falo inclusive nas aulas e para as muitas pessoas que eu já iniciei, é que o Reiki ele não cura, mas ele cria as condições para que a cura aconteça. Ele te dá as condições emocionais, espirituais, mentais, para que se o seu corpo conseguir se resolver, ele vai fazer com que o seu corpo se cure, né? O Reiki, ele vai, dentro de um aprofundamento, ele vai trazer para você as condições de consciência e trato para que você consiga e aí eu acho que eu Rodrigo, eu entendo que é a verdadeira cura. O que é para mim a verdadeira cura? A verdadeira cura para mim é quando o ser humano consegue se harmonizar com aquilo que está deixando ele doente. Não no sentido de aceitar, mas ele consegue olhar de uma outra forma. Então, ao invés de relutar com isso, ele vai buscar ferramentas que façam com que ele consiga transmutar os sentimentos com relação àquele problema, com relação àquela doença, ampliar a consciência de que o plano que a gente vive e que o mundo que a gente vive não é o plano final, não é o objetivo final e que a gente consegue transcender. Então tem muitas pessoas às vezes que têm doenças muito sérias que vêm receber Reiki comigo e falam, mas eu tenho alguma chance? Eu falo, não sou eu que tenho que te dizer, a primeira pessoa que tem que falar isso é um médico, mas o que eu consigo trazer para você é que existe a possibilidade de o Reiki te fazer entender e conviver e trazer uma outra consciência sobre a sua doença, né? E aí quem sabe a cura não é essa, né? Quem sabe a cura, no final, não é a gente se amar, independente do que está acontecendo, né? O Reiki vai fazer isso. Muita gente se culpa, muitas vezes, por estar doente, ou por ter tido uma doença, por ter adoecido. Quem sabe a cura não é a gente se perdoar e a gente viver em harmonia, independente de como está a nossa vida. Muito pelo contrário, eu estou falando de aceitação aqui, tá? Eu quero deixar claro isso. Não estou falando sobre aceitação, eu não estou falando sobre resiliência nesse caso, mas o que eu estou falando é muito além disso. É você ampliar a consciência, entender que você está tendo uma experiência de uma doença e essa experiência ela vai te levar a outros caminhos. E como é que você consegue muitas vezes mudar o seu rumo através dessa doença ou como você consegue mudar a raiz dessa doença, né? Então são vários fatores aqui, né? Enfim, ele trabalha no campo energético, que em linguagem científica pode ser entendido como o campo de comunicação entre o sistema nervoso, endócrino e imunológico. É difícil a gente trazer o campo energético para a ciência, mas ele é uma coisa meio híbrida, né? Assim, o campo energético ele é pré-consciência. Então primeiro muda no espírito e aí depois vem para o campo da consciência. Depois ele vem para o campo das emoções e por aí vai, né? Quando você equilibra esse campo, você amplia a consciência da pessoa sobre a sua própria doença, que foi isso que eu falei agora há pouco. E a consciência é o primeiro passo de qualquer transformação real. E aí, gente, trazendo aqui um encerramento, que eu acho que eu já me prolonguei muito. Não consigo subir aqui, mas vou tentar voltar. A pergunta inicial não é o Reiki cura. O Reiki cria condições para que você se cure? Sim, gente, super. O Reiki, se você aplica ele frequentemente, regularmente, ele cria condições para que você se cure. Na sua mente, dificilmente, não vou falar dificilmente, mas às vezes no físico,
Porque, como eu falei aqui no vídeo inteiro, né, não dá pra gente saber se o físico vai curar. Mas ele vai trazer para você harmonia, ele vai trabalhar o seu emocional, ele vai dar condições para que você tenha uma vida boa, independente do que está acontecendo com o seu corpo, né? E aí, para encerrar, gente, o Reiki não veio para substituir o médico. Ele veio para lembrar que o ser humano é mais do que o corpo com sintomas. E que cuidar do campo emocional e energético é também cuidar da sua saúde. E é isso, gente. Acho que o vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu imaginava. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Se vocês gostaram, então se inscreve, dá o like, já sabe de tudo aqui. Fechou? Então um beijo muito grande para vocês. Tchau!